estamos aqui com o professor Francisco José Freitas, que não é outro senão o Fuscão, um grande jogador, já foi atleta de futebol, hoje é técnico e faz um trabalho bem interessante de base aqui no estado do Ceará. Eu queria que, Fuscão, que você contasse pra gente a história da sua carreira, do princípio, desde lá das bases, que é onde você está trabalhando hoje, que foi onde você começou. Ronaldo, a minha história é como de tantos outros garotos que sonharam um dia ser jogador de futebol, né? Batalharam, foram buscar realizar esses sonhos, da dificuldade, né? E eu não sou diferente disso, né? Eu passei por essa situação, meus pais não tinham condições de me ajudar Financeiramente, porque a gente é de família humilde, né? E na época a minha mãe era separada do meu pai e só ela quem conduzia a casa, com tudo, a responsabilidade da casa era com ela, né? E ela era pai, né? Pai e mãe. E você sabe que todo menino gosta de jogar futebol, né? E quem gosta de jogar futebol, a criança que gosta de jogar de futebol, ela sempre tem um sonho. Sonho de ser jogador de futebol, porque é aquilo que eu vejo muito, né? Não é diferente da minha época, se tornar jogador de futebol para ajudar os pais, né? Ajudar também. Dar uma vida financeira melhor para os pais. E eu passei por isso, tive esse sonho, né? Uma história muito difícil, porque a minha história começou no Ceará, né? Na escolinha do Ceará, né? Eu fui através do Cebolinha, que é irmão do Tiquinho, trabalhava no Ceará na escolinha, e a minha mãe e o meu tio trabalhavam na Universidade Federal, no restaurante, né? E ele ia almoçar lá. E o meu tio, torcedor do Ceará, começou a conversar com ele e falou do meu nome, que eu jogava, que tinha um sobrinho que gostava de jogar futebol, que jogava bem. E aí ele fez esse convite para mim para o Ceará. E aí eu fui na escolinha, passei uma temporada lá nas escolinhas, né? Tive o privilégio de fazer a minha primeira viagem fora do estado pelo Ceará, na escolinha, um campeonato, um torneio que teve no Rio Grande do Norte, né? Foi a minha primeira viagem, a minha primeira experiência fora do estado, né? E graças a Deus foi uma experiência boa, né? Quando nós voltamos, eu continuei os treinos, depois deu uma parada, né? Aí deixei o Ceará, passei muito tempo sem voltar às escolinhas, né? Mas não foi o Ceará, foi eu mesmo que resolvi dar uma parada devido às condições, porque eu morava morava no Jardim das Oliveiras e os treinos eram no Parangabuçu, e para mim ir, eu não tinha dinheiro, para mim eu tinha que ir a pé, atravessava o Rio Cocó, ia para Parangaba e voltava, né? Aí já tinha que ir para o colégio, e quando chegava à noite no colégio sem condições, dormia na sala, né? Não conseguia absorver os conteúdos que estavam sendo passados na aula. Rapadura é doce, mas não é mole, né? Não é mole, né? E aí parei, fiquei só brincando nas escolinhas do bairro, do Independente, né? Que foi ali onde eu comecei tudo na minha vida, foi que me deu a... Mas antes da escolinha eu jogava com os meus tios, tinha um time de futebol de salão, né? E eu participava, né? Eu tinha uns 15, 14 anos, mas jogava no time adulto deles, né? E foi aí que eu peguei mais experiência, porque eu estava na pré-adolescência, né? 14 para... Estava virando adolescente, jogar no meio dos adultos foi ali que me deu uma experiência muito grande. Eu tirei o medo de jogar, né, com as pessoas mais velhas. E o futsal também te dá... E o futsal me deu... forma física me deu uma qualidade, me deu uma qualidade técnica melhor, né? Um raciocínio mais rápido, né? Me deu uma inteligência, né? Para mim poder poder movimentar, sair da marcação. Isso me ajudou muito. E aí, depois do salão, foi que aí eu continuei também na escola do Independente. Tive um convite, porque antigamente, hoje eu não sei, é primeiro quadro e segundo quadro. Aspirante titular. Aspirante titular. E aí o meu tio pegou e me chamou para me jogar aspirante,
né? Eu já tinha 15 anos, fui jogar aspirante. Ainda me lembro ainda que nessa estreia do aspirante era o Grêmio, do Jardim das Oliveiras. Eu fiz 3 gols, né? Só fiz um jogo de aspirante. No domingo seguinte eu joguei titular. Primeiro quadro, né? Que era o primeiro quadro. E daí, Ronaldo, é interessante, fiquei jogando, aí fui para o Independente, onde eu tinha começado na escolinha. E aí voltei lá para o Independente, aí sim, aí eu comecei a jogar titular, né? Jogar titular, e aí a história foi mudando, aí eu recebi um convite para ir para o Calouro, né? O Calouro, o esposo da minha tia conhecia o Zezinho do Bolo, e eu agradeço muito, sou muito grato a ele, porque desse convite para o Calouros, para jogar o juvenil, né? Eu joguei também 2 jogos só pelo juvenil do Calouros e passei por quadro profissional. Né? Lembrar, né, o Fuscão, que nessa época o Calouros do Ar, né, fazia parte da Série A do Campeonato Cearense. Do Campeonato Cearense. Calouros do Ar, América, né? E aí, aí eu passei, aí eu fui para o Calouros, né? Aí joguei dois jogos pelo juvenil. E aí o treinador viu que ele tinha uma qualidade um pouco acima da média do que os outros e me me chamou para o quadro principal, para o profissional. E aí eu fui para o quadro profissional, fiz um contrato, não ganhava muito, né? O Calouros na época também não tinha muito dinheiro para pagar, pagava pouco, né? Era, como é que a gente chama, assim, nem me lembro qual era assim, a moeda da época. Deve ser Cruzeiro, né? Eu nem lembro, acho que foi na época de 80, né? Que foi em 82, né? E aí eu fiquei jogando no profissional, fui fazendo os gols, né? Me lembro da minha estreia do Calouros, foi contra o Fortaleza no PV, foi 2-1 esse jogo, né? O Pedro Basílio jogava, o chinesinho, o Fortaleza, um time bom pra caramba. E da minha estreia eu consegui fazer um gol do Fortaleza. Daí aí a minha carreira foi aumentando, foi jogando no Calouros, fui fazendo gols, né? Aí nesse campeonato e com essa dedicação que eu tinha no profissional do Calouros, que eu queria aparecer, eu queria sair de lá para outro clube. E aí tive o convite do Ceará para disputar, como eu tinha idade para disputar a Taça São Paulo, aí o Ceará me convidou, né? Me contratou para me jogar a Taça São Paulo. E aí eu fui disputar a Taça São Paulo pelo Ceará lá em São Paulo, né? Que é a Copinha, hoje chama Copinha, né? Na época era a Taça São Paulo. E aí fizemos uma boa campanha lá, assim, não se classificamos, mas fizemos bons jogos, né? E tive convite de outros clubes para ficar lá, né? Não só eu, como os outros garotos que também hoje, né, já pararam, mas se tornaram profissional, como é o caso do Erasmo, né, do Vanks e outros atletas, o Hilton, né, o Rei Denis, esse pessoal tudo era da base do Ceará. Né? Eu jogava com esses caras. E aí cada um, depois que voltou do Ceará, fiquei treinando no profissional. Aí não consegui fazer o contrato, tinha prometido um contrato quando eu voltasse, mas esse contrato não foi feito, né? A gente não conseguiu. Não houve acordo. Não houve acordo, exatamente, não houve acordo. E aí eu larguei, deixei o Ceará. E aí voltei a... Voltou para o subúrbio. Voltei para o subúrbio. Foi só brincar, né? Que eu gostava, né? Não era pelo dinheiro, eu gostava de jogar. E subúrbio eu não pagava, né? Só para se divertir. Não recebia, mas também não pagava. Eu ia para se divertir, gostava de jogar e gostava de fazer gols, né? E aí depois outro convite para a América. Aí pronto, do América foi que deu uma alavancada na minha vida, que aí eu comecei a jogar o América profissional também, daí, né, fiz contrato, e aí já houve um crescimento maior, né, porque comecei a fazer gols no Campeonato Cearense, né, vários gols, aí começou a surgir os convites, né, e o Alberto Damasceno era o presidente e era empresário de todo mundo. Né? O Alberto, esse viajou o mundo inteiro. Isso. Né? Infelizmente não está mais entre nós, né? Mas eu cheguei a conversar com ele um dia e ele contou umas histórias bem interessantes.
eu sou muito grato a ele por isso também, né? Como eu falei no começo da entrevista do treinador, do Zezinho do Gol, eu sou muito grato ao Alberto Macedo, porque foi aí que eu conheci o mundo, né? Aí eu fui para outros clubes, né? Joguei em outros estados, tive o privilégio de jogar na Europa, né? Onde fiz Depois do América você foi para onde? Depois do América eu fui para o 13 da Paraíba. Campina Grande. Campina Grande, né? Fiz uma competição, chegava uma competição, porque o campeonato estava em andamento e faltava 3 meses para a competição terminar. Então foi esses 3 meses de contrato que eu fiz com o 13, né? E aí quando terminou o contrato, eu voltei para o América de novo, que era o meu time de origem, e aí fui para Goiás, né? O Alberto emprestou-me para o Goianésia, né? O campeonato goiano. Eu fiz o campeonato goiano bem também, aí eu voltei. Aí depois fui pro Tiradentes, né? Do Tiradentes voltei de novo para Goiás, para São Luís de Montes Belos, né? Depois do São Luís de Montes Belos para aí, eu voltei para cá e fui para aí sim, aí eu fui para a Europa, para jogar em Portugal, a segunda divisão do Campeonato Português, né? Onde fiz um bom campeonato, né? Consegui fazer vários gols, os artilheiros da competição, né? E era para voltar, né? Era para voltar, mas aí eu não quis voltar. A ideia minha, né? A volta para Portugal, para outro clube, foi minha de não voltar, né? Estava com 3 anos lá. A opção foi sua, né? Essa foi a minha. Você fez 3 temporadas, lá em Portugal. Qual era a equipe? Eu joguei no clube no Amora, né, na segunda divisão, e no clube de esportivo Sinfãs, né, que é onde a gente foi campeão, que esse time estava com muitos anos que era fundado e nunca tinha sido campeão. Foi o primeiro título dele. Essa é a Série B, a famosa Série B portuguesa. Portuguesa, exatamente, né? E aí fiz uma boa competição. Quando terminou a competição lá, que eu voltei de férias aqui no Brasil, né? Que é ficar com a minha família e depois voltar para Portugal, aí eu não fui. Eu desisti de voltar, de fazer um contrato com outro clube, né? E aí eu desisti e fiquei aqui. Aí daqui eu fui, aí tive também joguei no futebol piauiense, né, no comercial, né? Tive também no futebol maranhense no Bacabal, né? Depois voltei para o América, e aí tive que parar porque eu tive uma contusão no joelho, né? Essa contusão eu tive que fazer a cirurgia. E aí voltei, ainda joguei ainda uns 2 campeonatos, mas começou a me incomodar o joelho. Eu já não tinha mais a agilidade, não tinha mais a força que eu tinha quando o meu joelho era... E você com um joelho ruim, você fica sempre na dúvida. Será que eu vou nessa jogada? Será que eu não vou? Como é que vai ser, né? Fica a dúvida. Consigo, né? Fica a dúvida, né, Ronaldo? Fica a dúvida, e o problema maior é porque você acha que consegue fazer certas jogadas e não consegue, né? Você perde a velocidade, você perde a força, e aí você começa a sentir que ali você já não é mais o mesmo, né? A vontade, a cabeça pensa mas sabe, mas o corpo não ajuda. O joelho não te ajuda mais, né? Aí eu parei. Quando eu parei, aí sim, aí é onde que vem a outra história. Quando eu parei, Ronaldo, aí eu disse assim, eu vou continuar dentro do futebol, né? Aí montei uma escolinha no Maracanaú, onde eu morava, minha mãe morava, eu fui morar lá, né? Montei uma escolinha com meu dinheiro, né? Dessa escolinha teve alguns atletas que saíram do futebol profissional, né? Que passei muitos anos, mas nunca tive um apoio de ninguém, o dinheiro era meu. Você investiu sozinho. Teve o caso do João Paulo goleiro, que passou pelo Ceará, o João Paulo atacante, o Douglas, que hoje é goleiro do Ferroviário, na época também, né, participou da minha escolinha. Por sinal, um bom goleiro, né? Bom goleiro, né? Só que o Douglas, ele não era goleiro, ele era atacante. Mas hoje ele é um bom goleiro. Hoje é um bom goleiro. Você perdeu um atacante, mas o futebol é um bom goleiro. Aí o que acontece? Aí quando eu vim para Fortaleza, moro aqui em Fortaleza, a escolinha ficou com o meu irmão, né?
E aí o Douglas ficou lá com ele, e aí de lá ele recebeu o convite para o Fortaleza, começou a trabalhar como goleiro. E hoje está aí, ainda está trabalhando, ainda está jogando, mostrando ainda que ainda tem muita qualidade, jogou nos 3 clubes grandes daqui, continua jogando, né? Na Bahia. Na Bahia, no Vitória, e é um goleiro, um grande profissional, um grande cidadão, né? Então, quer dizer, o futebol, ele continua dentro das minhas vias, né? Eu disse, uma vez eu conversando com a minha esposa, foi com a minha mãe, eu disse até para ela assim, eu acho que a minha vida vai ser dentro do futebol direto até o dia que eu morrer. Né? Porque é uma coisa que o futebol, quando ele... E quando você entrou no futebol profissionalmente como técnico, para técnico, quando você mudou de função? Isso aí é interessante, porque a minha experiência todinha foi na escolinha. Né? Aí eu tenho um projeto lá do conjunto lá que era o ABC. Né? E aí eu recebi o convite para trabalhar na área do esporte, com futebol de salão e campo. Né? Foi aí que eu fui adquirindo as experiências e fui fazendo os cursos. O ABC era um projeto da prefeitura, não é isso? Tinha vários cantos, né? E aí eu comecei a fazer os cursos. Né? Esses cursos de 8 horas, né? 10 horas. Né? Rapidinho. Mas os cursos que foi me dando alguma dinâmica, foi me dando um conhecimento teórico. Né? A prática eu tinha, faltava o teórico. Né? E aí fui fazendo esses cursos. E aí, trabalhando no Polo ABC Salão e no campo, né? Aí trabalhei 6 anos, né? Aí mudou a diretoria, né? Mudou todo mundo. E aí, como eu vim para Fortaleza, aí recebi um convite para ir trabalhar no Uniclinic, na época, nas escolinhas do Uniclinic. Mais uma oportunidade para o Dr. Vanô. Aí passei um ano lá, saí, né? Passei só um ano lá, saí. E aí estou em casa, né, pouco tempo estou em casa, estava sem trabalhar, recebi um convite. Não, aí veio o Menino Olímpico. Veio o Menino Olímpico, trabalhar com futebol feminino. Outra experiência, né? Uma experiência que essa Na época já era o Chagas? Já era o Chagas. Era o Chagas, jogou América contigo, não? Jogou comigo no América, Jogou comigo no América, né? E aí a gente tem um bom relacionamento, uma amizade muito grande, e aí ele me convidou para trabalhar na escolinha do projeto Menina Olímpica. Mas não era o futebol, não era a Menina Olímpica, né? Na época era um projeto social só com atletas, só com garotos. Aí o Chagas surgiu essa ideia do Menina Olímpica, começou a convidar as meninas, conseguimos montar um time feminino, e o Chagas colocou no campeonato, né? Cearense. Né? E daí a sacudida foi grande. Aí daí eu trabalhei no Caucaia, né? Trabalhei primeiro no Fortaleza 2010, que a gente fez um time bom, que a gente foi campeão, tirei a hegemonia do Caucaia. Lembro. 2010, que o Fortaleza disputou a primeira competição fora do estado, uma competição nacional, que foi a Copa do Brasil, feminino, né? Aí acabou a competição, né? Aí não sei o que houve, aí foi desfeita a parceria, né? Aí recebi o convite do Caucaia, campeonato cearense. Na época, uma das maiores forças do futebol feminino do estado. Que foi tricampeão cearense, né? Aí eu era o treinador, o Dalmi, né? O Bigode, né? Preparador físico, que foi meu preparador físico do Juvenil do Ceará, né? Uma gente boa demais. Um cara do coração grande, tem uma admiração muito grande, a gente conversa muito, gente boa demais. E trabalhamos junto, eu como treinador e ele como preparador físico. A gente foi tricampeão cearense, e aí o Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil a gente participou, né? E aí onde a minha experiência foi aumentando mais ainda, né? Dessas competições você vai adquirindo experiência, vai pegando mais... Além da experiência e os títulos, né? Os títulos ajudam bastante. Tem uns 3, né? Que isso ajuda demais no teu currículo, né? E aí tive o convite de Fortaleza, né? Aí fui para Fortaleza, né? Aí 2014
no Fortaleza. Mas antes disso, tem tem outra história no meio que eu me esqueci de contar, que foi o União. Fui trabalhar no União, onde hoje o CT do Ceará. Que era do seu Fernando, né? Do seu Fernando Oliva. Aí recebi o convite, fui treinador do Sub-13. E aí onde eu fui campeão cearense Sub-13 com um grupo muito bom, né? Na época o Totonho era treinador do Sub-17, né? Esse convite veio, foi até indicação dele, né? E aí eu fui campeão aí, 2010 pelo Fortaleza, 2011 pelo União, né? Aí 2012 pelo Caucaia. Aí em 2013 eu não trabalhei, voltei para o projeto do Menina Olímpica, né? Que já era Menina Olímpica, né? Aí em 2014 recebi o convite do Fortaleza. Né? Aí voltou mais uma vez para Fortaleza, dessa vez por masculino. Por masculino, né? Na base, né? Sub-15. Aí campeão Sub-15 2015, 2014. 2016 a gente perdeu o título para o Ceará, né? 2015 a gente perdeu o título para o Ceará. 2016 campeão pelo Fortaleza, né? 2017 a gente perdeu o título de novo, aí perdi o título para o Maranguape. Se eu não estou enganado, acho que foi o Maranguape, eu perdi o título para o Maranguape, né? Aí isso aí 2019, 2018, campeão pelo Fortaleza também pelo Sub-15. 2019 campeão Sub-17, né? Já estava no Sub-17. O Fortaleza com o Laroca, que aí depois saiu, foi para o Fluminense, agora retornou no Fortaleza. Aí depois trabalhando no Sub-20 com o Marcondes. Né? Aí saí do Fortaleza e agora estou no Anjo do Céu, onde estou muito bem, graças a Deus. É um projeto que está crescendo, é um projeto que dá muita visibilidade, não só para nós que somos profissionais que estou lá, como para a juventude que está querendo uma oportunidade. Essa foi a minha trajetória todinha. E com relação ao Anjo do Céu também a gente vê o trabalho, né, no entorno da granja, né? Dos jovens que vocês estão preparando o futuro, buscando preparar um futuro melhor para eles. Porque o projeto Anjo do Céu é um projeto social, né? Um projeto que abrange gente de todo local aqui, em todos os bairros de Fortaleza. Né? Não só de Fortaleza, tem gente do Ceará todo, né? Alguns garotos de fora. Até fora do estado também tem, né? Tá vindo gente, né? Tá vindo gente. Né? Então é um projeto que ele é grande demais, né? E aí o interessante do projeto Anjo do Céu, porque os atletas que participam do projeto Anjo do Céu, aqueles atletas que já têm, digamos, 16, 17 anos, que já está terminando o ano, o primeiro grau, o ensino médio, né? Tem uma oportunidade de quando receber uma bolsa da faculdade. Né? E aí já é um grande incentivo para você continuar, porque você pode fazer as duas coisas, o futebol e o estudo. Né? Você fazendo as duas coisas, você está seguindo o caminho correto. Um dos dois vai dar certo. Tá. Se um der, o outro dá. E de repente os dois também dão certo. Né? Porque eu falo assim, porque na minha época muitos jogadores que ganharam muito dinheiro não souberam organizar a sua vida financeiramente, porque não tinha estudo. Questão de educação mesmo. De educação, né? Cultura, aí gastava o dinheiro sem saber aplicar em alguma coisa que lá na frente, na sua aposentadoria, pudesse deixar você estabilizado. Não, hoje já é diferente, né? Hoje os garotos já pensam jamais nessa situação, né? Para quando parar, ter ter um dinheiro, ter alguma coisa. Um pezinho de meia, né? De meia chamada, para continuar a sua vida, né? Então, quer dizer, o Anjo do Céu ele faz isso, né? Ele ajuda. E aí os atletas de lá, a gente tem o nosso preparador físico, né? Era atleta. Né? Foi atleta do projeto. Hoje é um preparador formado em educação física, está fazendo a segunda faculdade
se eu não me engano, acho que é de nutrição, né? Tem mais 2 meninos que estão lá também, que eram atleta, eram alunos do projeto também, estão fazendo faculdade. E outros atletas que passaram por lá que estão se formando também, né? Que como não tem o sub-20, mas eles continuaram, receberam a bolsa, continuam estudando e estão se formando. Nutrição, educação física, fisioterapia, né? Esse projeto, né, do Anjos do Céu é um projeto que tem que ser levado à frente, não só pelo pessoal lá no caso da Granja, mas de outras grandes empresas podem também olhar para esse tipo de trabalho, que isso vai ajudar muito, não só o nosso estado, mas a nossa cidade e os jovens, né? E isso que o jovem mais ainda, né? Porque a situação era muito complicada e aí o projeto lhe dá essa oportunidade para te dar esses garotos da sua idade, né? Porque se você não tiver alguma coisa para fazer, você pode desviar o seu caminho e aí a perdição é grande, né? Então o prejuízo é maior, né? Para a sociedade. Com certeza, né? E para a família também, né? Então, quer dizer, então o projeto Anjos do Céu, ele faz esse trabalho e além dos garotos, né? Além dos jovens, né? Também para a comunidade, né? Porque tem a fisioterapia lá, né? Tem um centro de fisioterapia que ajuda a comunidade todinha ali da Messejana ali, até de outros cantos. A área ali de Santa Maria. Santa Maria, Conjunto Palmeira, Gurió, né? Ali Alto Alegre, ali a Santa Fé, né? Aquela região todinha ali. Agora Fuscão, passando para o lado pessoal. Por que Fuscão? Cara, interessante, todo mundo faz essa pergunta, Ronaldo. Interessante. Fuscão surgiu daquela música Fuscão Preto, na época, foi da época de 80, era sucesso demais. E o presidente do Calouros, que era o coronel, né, da aeronáutica, o Supunha, né, até carioca, do Rio de Janeiro, e aí veio trabalhar aqui e ficou, aí foi presidente do Calouros. Foi na época que eu cheguei lá. E aí, não sei por que esse apelido, eu sei que ele colocou, não sei se pela velocidade que eu tinha, né, e pela cor da pele, né, e ele gostava muito de brincar com os atletas, né, e aí ele botou esse apelido, e aí ficou Fuscão Preto até hoje. Se hoje se me perguntarem, se você perguntar como é o meu nome para outra pessoa, ninguém sabe, né, é só Fuscão, né, meu nome de pessoa pensava Fuscão. E de graça, teu irmão entrou no embalo e virou Fusquinha, que jogou futebol também, né? Que é o Ricardo, né? Também, não só ele, como outro colega da gente lá do bairro lá também, que, né, acompanhou essa a onda da música. Né? E aí se tornou também jogador de futebol, chegou a jogar na Itália também, né? Teve uma passagem pelo time da Itália lá, jogou no Quixadá, né? Jogou no América, né? Teve lá pelo Manaus também. Mas ele parou cedo. E é tudo dessa mesma leva da tua época, da sua época. É porque são mais novos, são mais novos, muito mais novos do que eu, né? Mas são da época lá do América, e quando eu fui para o Piauí, ele foi junto comigo, né? Pro Maranhão também ele foi. Você falou de uma pessoa muito legal também, que é o Totônio, né? Ah, o Totônio é um cara. Você vê o sucesso dele hoje no Piauí, né? O Totônio é um cara muito inteligente, um cara sensacional, né? Jogou comigo no Calouros, né? Eu que joguei com ele quando eu cheguei lá, ele já estava lá, né? Eu joguei com ele no Calouros. E aí a gente pegou um conhecimento muito grande, ele, o Filito, né? Que acho que você conhece. Jogou também a América, né? Jogou a América, foi comigo para Goiás, para Portugal, né? A gente tem um vínculo de amizade muito grande. E hoje ele continua em Goiás, hoje ele está trabalhando como secretário de esporte lá em Goiás, bom treinador, foi campeão esse ano pelo Horizonte, acho que da segunda divisão, ou da terceira divisão. Foi da segunda. Que vai disputar a primeira, né? Foi campeão, né? Um cara que tem um conhecimento muito grande, bom treinador. E aí esses caras, a gente teve o privilégio de conhecer esses caras, a gente tem uma amizade, a gente é como se fosse irmão, né? E o Totó é um cara muito inteligente, um cara batalhador pra caramba, onde foi campeão pelo Fortaleza no Sub-20, foi campeão pelo Horizonte no Sub-20, né?
trabalhou no Palmeiras com o Marcelo Vilar. Eu queria falar sobre isso, que é muito interessante, que os nossos técnicos cearenses da raiz, esses caras são muito bons lá fora e aqui não conseguem sucesso algum. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Complicado, né? É difícil falar porque eu não sei qual é o motivo da não contratação, da moral do treinador local da terra, né? Não sei se é porque os de fora são melhor do que os da casa. Porque se nós formos falar em nomes aqui, nós temos grandes nomes. Você falou agora Marcelo Vilar. Marcelo Vilar, Flávio Oliveira, Canidé, excelente, meu amigo demais. Totônio, professor Raimundo Wagner, Raimundinho, Washington, o Júlio, irmão do Flávio. Tem vários treinadores, muita gente boa, né? E aí, com bom trabalho, mas eu não sei qual é a valorização, o que acontece, né? Mas é isso, a gente deixa de lado, eles estão trabalhando, a gente sabe do potencial de cada um. E voltando no Totônio, o Totônio está muito bem lá no Fluminense do Piauí. Já está há uns 3 anos ou mais, né? Acho que está com 3 anos lá no Fluminense, né? Aí ele está muito bem, graças a Deus, que o Totônio é um cara que ele tem as portas abertas onde ele vai, né? Que é um grande profissional, uma grande pessoa, um cara sensacional. E tem um bom trabalho para mostrar, né? Os resultados é que diz, né? Muitos anos de futebol, tanto como atleta, agora como técnico, e as resenhas? Rapaz, tem umas resenhas boas aí, cara, algumas, né? Que até assim, eu vou falar de uma ou duas Estava no Maranhão lá, no Bacabal, e teve um lance lá do colega nosso, que agora eu não me lembro o nome, é porque eu não me lembro, não, eu falaria o nome dele. E aí no lance lá no coletivo lá, ele cortou o joelho, né? E aí terminou o treino, a gente fomos para casa, né, do atleta. O joelho sangrando. O joelho sangrando e tal, aí a gente, na resenha lá, a gente perguntou para ele, pô, e esse corte aí, cara? Ele disse, pois é, cara, depois daquela jogada lá, cara, eu tive a infelicidade de cortar o supercílio do joelho. Aí eu digo, como é que é? O supercílio do joelho. Aí eu digo, rapaz, essa é nova. O futebol, ele dá cada artista, né? Com as frases, né? Filósofos, etc. Porque... E esse aí não é nem filósofo, você é meio médico, como é o cara que entende do corpo humano, né? Das partes. Supercílio do joelho. Bem interessante. Isso aí ficou marcado. Isso aí nesse dia lá, foi até hoje onde eu conto isso, o pessoal começa a rir. É muito interessante. É novo supercílio do joelho, né? É legal, sabe? E aqui em cima é o quê? Eu não sei, né? Aí eu não sei, se aqui é o supercílio, vai ser o quê? Para ele deve ter outro nome, né? Deve ser outra. Legal. E você teve fora do Brasil, Portugal, por exemplo. O que você pode falar para um atleta hoje, um jovem, que tem vontade de sair do Brasil, de ir para a Europa, apesar de as épocas serem diferentes? Muito diferentes, né? Da minha época para hoje, o crescimento do futebol português foi muito grande, né? Em todos os aspectos, né? De crescimento de organização, de profissionalismo, surgiram muitos atletas também. Tem muito talento, né? Os estádios mudaram, todos eles, né? São estádios tudo moderno, né? Porque na minha época lá tinha campo lá que não tinha grama, né? Não tinha grama. Brincadeira, no barro. Não era barro, era um campo como normal, aí tinha uma camada de areia bem fininha e você jogava, se você caísse, você não se relava, não se machucava nem nada, porque era aguado, né? Antes do jogo, no intervalo do jogo, era aguado, tinha aguação. Isso é uma novidade aqui eu acho que... Não mas se eu for mostrar as fotos minhas que eu tenho aqui lá de Portugal, você vai ver que né? E muito frio, né? E aí tinha dias que nevava, então você quase não dava para distinguir se era areia ou se era neve, né? Que era frio demais, né? E aí a gente tinha um time muito bom porque tinha 11 brasileiros, né? 9 jogando,
né? Então a gente teve uma competição do ano inteiro, porque o campeonato é assim, começa no ano para terminar no outro, né? Então o nosso time tinha nós aqui do Nordeste, do Ceará, tinha da Bahia, tinha do Rio de Janeiro, né? Tinha do Rio Grande do Sul, né? E os portugueses lá, né? Que acolheram a gente muito bem. Não era assim hoje, o salário não era porque não, na época era parecido com os de hoje, né? Porque na época era o escudo. O escudo ele era menos do que o nosso dinheiro aqui. Aí né? hoje lá agora hoje é o euro, né? É outra história. Se fosse o Lapé fosse hoje, aí a história é totalmente diferente, né? Mas eu só tenho que agradecer também, porque eu deixei muitas amizades, deixei minha história lá, né? Deixei minha história lá. Hoje tem um amigo meu, Claudinho, que é do Rio de Janeiro, que jogou comigo, que voltou domingo passado para trabalhar em Portugal, voltou para lá, vai trabalhar lá. O Arnaldo, que casou com uma portuguesa, mora lá, vive bem, né? Tem uns amigos que moram lá, que jogaram comigo, né? Que residem lá. E aí hoje, se tiver a oportunidade de um garoto desse para lá, eu conselho que vá, né? Agora, com a cabeça bem centrada, focado, né? Bem focado, porque é diferente, né? A cultura é diferente. A cultura e a organização. A organização, né? E tudo, né? Então, mas se você tiver essa oportunidade, se for uma pessoa que queira crescer, que queira evoluir, é uma oportunidade muito grande de dar certo. Dar certo. Dar certo. Fuscão, eu acho que valeu o papo aqui que nós tivemos agora, bem interessante, falamos de coisas do passado, do presente e também sobre o futebol, né? Esse futebol mais antigo, nós que somos mais jovens, né? A gente já viu algumas coisas, tem algumas outras experiências e eu queria que você falasse alguma coisa eu acho que desse instante você falar para o jovem, inclusive você está trabalhando para jovens, e a gente sabe que tem muitos jovens hoje que mesmo querendo entrar no futebol, mas ainda não estão centrados, ainda não estão focados, para que eles possam, você dar um recado legal para eles. O que eu estou dizendo para esses garotos é o seguinte, eles têm que ser focados naquilo que vai fazer. Porque se você tem um sonho, se você busca isso, você tem que lutar por ele, né? Você tem que buscar ele de todas as maneiras, mas de todas as maneiras assim, seguindo o caminho certo, né? Buscar treinar, né? Dar tudo de si que você tem, né? Porque eu falo isso assim, da minha época para hoje é diferente. Hoje você tem mais condições, né? Tem mais equipes, tem mais campo, tem material. Condições físicas até dentro das equipes, dos clubes. Porque você tem alojamento, você tem alimentação, você tem material bom, né? Você ainda tem ajuda de custo, alguns recebem ajuda de custo, aqueles que recebem o dinheiro do transporte, que não tem ajuda de custo para receber o dinheiro do transporte. Na minha época não tinha nada disso. Se eu quisesse, eu tinha que o meu desafio era maior, né? Como eu disse, era ir a pé, atravessar o rio, e andar mais 7 km, 15 km para ir, 15 km para voltar. Hoje não, hoje todo mundo vai ter um transporte para ir, um ônibus que recebe as passagens. Então, ficou mais fácil. Só que a mentalidade da garotada hoje ela é diferente, né? Eu quero ser jogador de futebol, mas será que eu quero? Será que eu vou encarar isso na real? Porque para você ser jogador de futebol não é fácil não, você vai ter que abdicar de um bocado de coisa. Muitas. Né? E aí, se você não for centrado, focado naquilo, você não consegue. Por mais que você seja um bom atleta, um bom jogador de futebol, mas se você não tiver essa responsabilidade de seguir o caminho correto, a regra, você não chega. Ele tem que entender, a garotada tem que entender que a ferramenta do trabalho dele, da profissão dele, é o corpo, né? É o corpo. Então ele tem que cuidar do corpo dele, porque essa é a ferramenta. Essa é a ferramenta, essa é onde é que vai te dar todas as condições. Não adianta eu ser eu sou um bom atleta, tenho boa qualidade, mas se eu não cuidar do meu corpo, não cuidar da minha mente, aí eu não vou andar.
não tem como andar, porque eu vou me perder no caminho. Então, o conselho que eu dou é que o atleta, que o garoto que quer ser jogador de futebol, que ele seja aquele garoto com sonho, com a ganância de vencer, de trabalhar, de se dedicar ao máximo possível, né? E ter uma coisa muito importante, não esquecer do estudo. Porque é aquela história que a gente está falando, uma coisa não dá, a outra, se uma não der certo, a outra dá. Hoje o futebol, se você não estudar também, você não... A gente vê casos mesmo atual de gente que não é tão veterano e hoje se encontra num posicionamento muito difícil. E foi gente que teve todas as condições de não estar nessa situação atual. Com certeza. Então o conceito que eu dou para a garotada é essa, que você entre de corpo e alma, né? Mas sendo responsável por aquilo que você quer, né? Respeitando o seu professor, respeitando o seu corpo, porque não adianta eu passar a tarde treinando ali, quando sair do treino, eu vou me desgastar com outra coisa, né? E aí não adianta, o que você fez ali você perde todinho. Então, para você ser um bom atleta, você tem que seguir essa regra. Olha aí, galera, sou o Fuscão, hein? Sabe das coisas. Fuscão, valeu. Valeu, obrigado. Pessoal, obrigado aí. Tamo junto. Se precisar, estamos aqui de novo. Tranquilo. Obrigado. Pessoal, encare o futebol com a verdade, o que você quer. Sonho é para ser realizado. Aí a gente tem que buscar e se dedicar de corpo e alma. Responsabilidade em tudo que a gente faz. Entenderam? É isso aí. Valeu, Valeu. beleza. Valeu. Parabéns.